Olá, queridos! Esse vídeo de hoje diz respeito à análise do filme Cabra Marcado para Morrer. É o terceiro vídeo especial produzido para os alunos e candidatos que vão fazer o vestibular da UESB 2024. Provavelmente você esteja assistindo esse vídeo por essa razão. Espero que te proporcione aí uma abordagem, uma contribuição proveitosa, tá? Desde já, boa sorte se você estiver assistindo para fazer esta prova. Esse filme tem a direção de Eduardo Coutinho. Há quem considere e há quem utilize a expressão de que esse filme teria sido, o despertar da ideia na década de 60 e um filme que não acabou. Quando você assistir, você vai entender isso, Teria o filme, voltado à ideia da produção quase que 20 anos depois, e tudo isso, é claro, tem um contexto. O contexto onde esse filme começa, o diretor ter a ideia ou materializar uma produção para isso, é um contexto que o Brasil vive muitas turbulências, e a gente está falando, é claro, da década de 60. A década de 60, à luz da história, é uma década que entra para a história do século XX como um dos períodos mais turbulentos, e é claro que isso não vai ser apenas na cidade, mas também no campo. Infelizmente, existem pessoas que têm uma visão um tanto ultrapassada, de que a cidade ela é violenta, que a cidade é perigosa e que o campo é pacato. Mas calma, que a gente vai ver num vídeo como esse que não é bem assim, mas graças à nossa história, a história do Brasil, a história das lutas, a história de uma concentração fundiária que vem lá de capitanias hereditárias, colônia, império, república. O campo também é um ambiente violento. Se você tem uma visão de que cidade é violento e campo é pacato, tire isso da sua cabeça. Entenda que, por exemplo, na visão da sociologia, onde eu tenho, no país que eu tenho, na nação que eu tenho, um histórico de concentração de renda, de concentração de terras, a violência está sujeita a estar nessa rotina, a criminalidade está sujeita a estar nessa rotina, tá? Nesse sentido, esse filme, ele é um filme que começa em preto e branco, e este filme em preto e branco traz uma ênfase na questão da miséria. É um formato que a gente também observa em outros filmes já utilizados pelo vestibular da UESB, como é o caso do filme Garapa, Um filme também incrível e que traz essa questão de uma rotina, de um contexto ambientado em preto e branco. Então ele começa nesse formato, nessa versão, e traz essa questão da luta, de um contexto de trabalhador rural em situação desfavorecida. A população rural vive em péssimas condições de moradia. Como essas pessoas vivem? Como é a sua rotina? Lembra sempre que a UESB tem um histórico de temas ligados a questões sociais. Você que está estudando para a UESB, já parou para observar quais foram os temas de redações dos anos anteriores? Você já parou para observar que muitos desses temas têm uma relação direta com os filmes que a universidade coloca desde que o edital do vestibular é publicado? Essa é uma provocação que você tem que levar ao assistir esse vídeo, Por exemplo, quando o filme Garapa esteve na lista, em um dos anos anteriores, quando uma obra incrível como Garapa, que é um filme que aborda a questão da fome, que se baseia nos estudos do incrível Josué de Castro, autor de Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, a UESB colocou Garapa. A produção de texto, era uma escrita ligada à questão da insegurança alimentar. Teve uma vez que a proposta era uma proposta de escrever uma carta
né, um texto no estilo de carta, por exemplo, endereçado a Josué de Castro. Ou seja, eu vejo aí uma grande vantagem de você que, porventura, fez o Enem e também vai fazer o vestibular. Vou te dar uma notícia boa. Talvez até quem não se deu bem no Enem possa se dar muito bem, se surpreender com seus resultados na UESB. A UESB ela tem um ponto super positivo, né, enquanto o Enem para muita gente, né, muito estudante dá um depoimento do fator surpresa de, né, pensar em muitos temas e não ser nenhum daqueles. A UESB, quando ela te traz 2 livros e 3 filmes, você vai ver que existem muitos pontos em comum e que isso aí gradativamente vai sugerir para você eventuais temas para a sua escrita, né, ou não, e também são conceitos relevantes para você, né, se deparar com eles na interpretação das linguagens e das humanas. Ele contextualiza, este mesmo filme também contextualiza a luta pela posse de terras, né? Como isso ocorre? Por que que essa luta existe? Que movimento social sustenta essa luta? Quem está lutando com quem? Tá? E aí a gente tem na geografia, no meu caso como professor de geografia, né, cada um é o que eu disse no outro vídeo. Cada um vê o mundo com os olhos que tem. Um professor de língua portuguesa vai analisar de um jeito, um professor de história de outro. E eu, quando penso nessa questão da luta pela posse de terras, é claro que eu vou pensar em autores da minha área, né, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que traz livros como A Geografia das Lutas no Campo, né? E o porquê dessa luta. Essa luta não é aleatória. Essa luta ela não é uma banalidade. Essa luta existe porque a miséria no campo existe. Para as ciências humanas, pobreza e miséria são conceitos diferentes. Não são a mesma coisa. A pobreza seria um estágio e a miséria seria um outro estágio. Seria um estágio mais avançado, onde aquele ser que compõe aquela situação já não tem mais perspectiva, né? E, infelizmente, muitos desses cidadãos, né, ao fazer o êxodo rural, ao se transferir do campo para a cidade, né, existem autores como o caso de Milton Santos, e ele diz que, né, em um de seus escritos, ele traz que há, do verbo haver, há uma transferência da pobreza do campo para a cidade. Há uma transferência da miséria do campo para a cidade. E aquele raciocínio, a maioria da população rural não é proprietária das terras em que trabalha. Leva essa frase para você. A maioria da população rural não é proprietária das terras em que trabalha. Isso é um pré-requisito básico para você entender por que tanta luta. E essa luta que não é só das décadas mostradas no filme, mas é uma luta que está aí até hoje, porque é um problema que não foi resolvido. Né? A gente tem episódios de tentativas para a realização da reforma agrária, mas a gente não teria uma conclusão desta reforma de modo que a gente pudesse considerar que alterou significativamente essa concentração fundiária que vem de Brasil Colônia. João Pedro Teixeira é assassinado por ordem de latifundiários, né? Então a gente poderia trazer aí um conceito de genocídio. Muitos estudiosos das ciências humanas, historiadores, né? Quem estudou, por exemplo, para as Olimpíadas de História, né? Certamente viu aí conceitos como genocídio negro, genocídio indígena. É um conceito que tem ganhado força, que vale a pena você se apropriar dele e entender. E, é claro, vale a pena assistir um filme como esse. Os filmes colocados para os vestibulares, eles não são filmes que você assistiria na sua casa, se você está lá no sofá maravilhoso da sua casa e diz, vou assistir um filme agora nessa plataforma. Provavelmente você não vai assistir esse tipo de filme que as instituições orientam para você assistir. Porque esses filmes estão aí, não é para você se divertir, é para você estudar. E quem sabe para você também planejar eventualmente um repertório. Eu realmente espero que essa breve análise tenha contribuído para você de alguma forma. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.
dê o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!